sinais de alerta máximo que eu tenho que me preocupar com febre? Eu acho que essa é uma Acho que é legal pergunta. falar um pouquinho o que é. Porque, mãe, você agora está me cutucando por causa disso. Eu tenho muito medo de febre. Eu confesso que hoje, com a minha Olha aí. filha, com quase 9 anos, eu a permito ter um pouco mais de febre. Mas no início, o termômetro passava do 37. Léo, a Bela está com febre. Léo, não, ela não está com febre. Hoje, você tem ideia, a Bela chegou no 38 agora, velha, que eu não deixava. É por isso, e é legal. O Flávio, eu falava assim, mas o Flávio, ela falou, eu nem sei quem que é esse Flávio, para de falar desse homem. Não, porque Mas, hoje, olha, assim, hoje a segurança está me dando assim, vai, tá matando o bicho. Mas no início eu não conseguia. Então é legal orientar, porque as mães Muito legal, sofrem. olha, as pessoas pensam que esse termo, né, que eu utilizo muito, gosto de usar, febrefobia, é uma coisa que eu inventei. Eu nunca inventei isso. Tem um artigo de Schwartz, dos anos 70, onde ele cunhou o termo febrefobia. E há uma área de pesquisa, se você colocar feverfobia lá no PubMed, você vai achar artigos desse ano avaliando febrefobia durante a pandemia, etc. Então, é uma área de entendimento por que as pessoas temem tanto a febre. Né? Então, isso é cultural, você não tem culpa, Lucili. E outra coisa, você está num grupo da majoritário. Nas pesquisas, a maioria é febrefóbico mesmo. Tá? Isso vem, provavelmente, de conceitos errados que, infelizmente, fomos nós da saúde que trouxemos. Então, por exemplo, né? Se não houvesse duas coisas, convulsão febril, e se não ocorresse a história do dano cerebral por conta da febre que o pessoal fala, talvez a maioria não ligasse para isso. É Né? verdade. Mas foi justamente estudos com hipertermia, que não tem nada a ver com febre, né? Que é aquela coisa do aquecimento externo. Sei lá, passou com o menino de 9 da manhã, 5 da tarde na praia sem protetor, escaldando no sol, de noite ele está 42 graus e vomitando e desidratado, essa hipertermia, né? E febre, na verdade, foi confundida com isso, e a gente sabe que a febre de resposta às doenças infecciosas, que é a causa mais comum de febre, apesar de ter outras, ela é um mecanismo controlável do nosso organismo. Obviamente, eu falo que sempre para entendimento, né? A febre é como se o nosso termostato fosse igual a um dimmer de luz, né? Então tem lá a temperatura média, né? 36,5, 37, que a gente vai variando ao longo do dia, mais baixa pela manhã, mais alta no fim da tarde, nossa curva térmica. E quando entra um bicho, há um comando do sistema imunológico para o dimmer fazer assim, aumenta a temperatura. Mas para que isso? Para controlar a proliferação daqueles micro-organismos. Porque os vírus e as bactérias, eles não proliferam eficientemente na temperatura mais alta, e ao contrário, o nosso sistema imune e enzimático funciona melhor na temperatura mais alta. Olha que legal. E, veja só, é uma gangorra, né? Agora, esse dimmer que aumenta a fornalha, eu falo, joga lenha na fornalha, ele custa, né? Ele consome lenha, então aumenta o gasto energético do organismo. Por isso, a gente se aquieta, por isso... E aí aumenta a frequência cardíaca para gerar mais energia. Tem aqueles fenômenos de iniciais, né? O ciclo, eu falo, o pessoal tem que conhecer o ciclo da febre. Então, o início do aumento da temperatura é o quê? Conservação de calor. Então, a periferia fecha, os pelos se eriçam, então a criança fica geladinha, fica às vezes até com o lábio roxo, com frio. Aí tá o quê? Tremores, né? Aumento da temperatura. Aumentou, chegou no que está lá na marcazinha do dimmer, é igual um ar-condicionado, né? Você aumenta lá. Ele vai ligar o motor, aí depois ele, chegou lá, ele desliga o motor. Aí faz o efeito dele, porque qual é o efeito desejável da febre? Controlar a proliferação do bicho. Parou um pouco a proliferação, diminuiu esse estímulo imune, esfria, né? Abre as comportas, aí a criança vai suar, vai baixar a temperatura. E aí vai ter vários momentos desse combate ao vírus. O que é que importa, né? Isso é 100% da literatura, Luciano, não é Flávio falando.
É toda a literatura do mundo. É mais importante tratar os sintomas relacionados à presença da infecção, porque a febre é só um sinal, mas tem várias outras coisas acontecendo aí, orquestradas, do que tratar a temperatura, porque tem gente muito bem obrigado com 39,5 e tem gente péssima com 37,5 em termos de sensações, né? E mais importante do que conhecer, tratar a temperatura, é conhecer os sinais de alerta, que são esses que eu falei anteriormente. Na febre, soma-se o seguinte: bebê menor de 1 mês com febre, leve para emergência. É uma chance muito alta de que, mas a maioria é porque aqueceu demais o bebê, a avó colocou 3 cobertas. Beleza, mas até prova em contrário, tem uma chance de bacteremia alta em relação a qualquer outra idade. Até 3 meses, mais cuidado. Acima de 3 meses, ou vamos colocar aí, a criança maior, acima de 6, se a criança está ativa, está bem, né, deu muito líquido, a criança está brincando, você tem que olhar e dizer assim, está matando o bicho, exatamente do jeito que você pensou, entendeu? Então, assim, eu tenho 2 meninos aqui, não é caça de ferreiro, espeto de pau, não. Aqui sempre foi desse jeito, entende? E, assim, quando a gente vai para os estudos e vê que cada vez mais os estudos mostram em doenças infecciosas até graves, teve um estudo esse ano, foi muito importante, porque ele pegou adultos com sepse e induziu febre nesses adultos, e comparou com adultos que não foi feito esse procedimento. Os adultos onde foi induzido aumento da temperatura tiveram melhor desfecho do que os que estavam deixando rolar o negócio, né? Então, assim, enfim, a gente precisa, e eu sempre falo, é equilíbrio. A gente não precisa pegar esse dimmer, certo? E zerar ele aqui, normalizar a temperatura. Mas também a gente não pode querer que uma criança que tem uma digamos assim, uma hiperreatividade à presença do vírus e fique com 40 graus, não seja medicada. Então, assim, o remédio entra para atenuar os sintomas. Mas aí o povo quer o quê? É preto ou branco, né? Tipo, ou é ficar sem febre, ou é deixar o menino ficar acabado com 40 graus de febre. Eu não concordo nem com um lado, nem com o outro. Tem uma visão, digamos assim, da medicina alternativa que é para deixar rolar a febre. Se brincar, aumentar ainda mais a temperatura da criança. Eu não acho que é assim. Existe um custo metabólico que precisa ser equilibrado. Às vezes, o custo metabólico é um pouco maior do que devia, porque não vai ter a mesma resposta das crianças, né? Então, enfim, febrefobia curar da febrefobia não é jogar fora os antitérmicos, mas é pelo menos olhar para como a criança está. Aí pensa assim, tá com febre, beleza. Olha lá, tá aqui, não precisa nem termômetro, né? Você já conhece. Mão de mãe é 10. Tem até estudo mostrando que mão de mãe é boa. Aí, o Léo sempre duvida da minha mão. Eu ponho a mão nas duas crianças e falo assim, está com febre, Léo? Não está com febre. Está com febre. Mas aí, vamos lá. Dr. João Guilherme Bezerra Alves, um dos meus mentores lá da residência do Recife, fez um estudo na emergência do IMIP e mostrou que existia uma boa correlação entre o relato da febre que a mãe sentia sem botar termômetro e o que era aferido lá na emergência. Não sei detalhes, depois a gente pode trocar até a ideia, mandar esse estudo, eu pedi esse estudo para ele e mandar para você. Mas, enfim, o importante é identificar o sinal da doença e responder para si. Meu filho tem alguma doença crônica que mereça mais cuidado, ele está numa idade que merece mais atenção e ele está com algum sinal de alerta. Se nenhuma das 3 condições forem atendidas, calma, hidrata muito. Legal. Tem um outro fator, o último fator que eu queria citar, para não me alongar muito. O Dr. Tadeu Fernandes é um pediatra, professor, já de mais idade, que eu falo que ele ajuda a curar a febrefobia dos pediatras. Então, eu estava agora, em abril, no Congresso Brasileiro de Pediatria, lá em Natal. O Dr. Tadeu fez uma aula sobre febre. Ele publicou um documento agora, Manejo da Febre Aguda em Pediatria. E ele falou, pelo amor de Deus, hidratem as crianças com febre. Um estudo que pegou tendas de atendimento à dengue e comparou
a febre em tendas onde a hidratação vigorosa era praticada de forma correta e a tenda onde isso não era feito da forma adequada. Quanto mais hidratação era fornecida, menos febre se tinha. No sentido de que, porque quando a gente está com febre, a gente perde líquido, ocorre aumento da frequência respiratória e ocorre aumento da respiração espontânea, suor, tal. A desidratação é um fator para aumento da temperatura. Então, muitas vezes, você dá o remédio, mas a criança está desidratada, você tem que dar líquido. E dando líquido somente, você faz com que ocorra a diminuição da temperatura. Então, assim, veja como são coisas que voltam naquele protocolo da vovó simples, e talvez a gente foi agregando tecnologia, e pelos casos mais preocupantes, complicados, crianças que, meu filho teve uma febre e morreu de uma meningite. Beleza, isso não é rotina. Tem 17 anos de pediatria e 22 anos de formado, e não é a rotina aquilo. Aquilo é o caso extremo que chama muita atenção e é lamentável, etc. Mas aí é igual a convulsão febril. 3 a 5% convulsionam e todo mundo é febrefóbico por conta disso. E, na verdade, a gente sabe que convulsão febril não é para todas as crianças. Tem que ter uma predisposição, tem que ter um vírus específico. Então, enfim, curar a febrefobia é entender todos esses fatores aí que eu falei e tentar, na hora da febre, botar o Léo para tomar conta do pedaço.